geral sobre essa questão do balanço hídrico. Fazer um balanço hídrico nada mais é do que você quantificar as entradas e as saídas de água dentro de uma bacia hidrográfica, onde a principal forma de entrada de água na bacia é através da precipitação, ou é a chuva, ou neve, é a entrada de água, então a precipitação define isso. E as saídas a gente considera a evapotranspiração e o escoamento. Por quê? O que precipita dentro de uma certa bacia hidrográfica, lá no final, naquele ponto que a gente chama de exutório, aqui eu tenho um escoamento. Então, por isso que uma das saídas consideradas é essa questão do escoamento. Então, a equação para satisfazer o balanço hídrico vai ser dada por essa aqui, ó, onde esse ΔV aqui é a variação do volume de água armazenado dentro da bacia. E nós vamos ver no próximo slide que, para tempos longos, a gente vai considerar que não tem uma variação de volume, ou seja, a quantidade de água que está saindo da bacia é a mesma quantidade de água que está entrando, porque eu estou considerando um longo período. E o ΔT é o intervalo que eu estou considerando na análise. Isso aí vai ser igual, o P é a precipitação, o E é a evapotranspiração e o Q é esse meu escoamento, é uma vazão de escoamento. Normalmente eu vou estar considerando isso lá num ponto, um exutório da bacia. Então, para longos intervalos de tempo, eu vou considerar que aquela variação não existe, então o que vai acontecer? Se essa primeira parcela aqui é igual a zero, eu posso pegar, trazer a precipitação para cá, multiplico todo mundo por -1, ficar todo mundo positivo, vai ser assim, ó, o que entra de água, que é a precipitação, é igual ao que sai de água da bacia, que é a evapotranspiração e o escoamento. Então, nada mais é que isso. O que tem que acontecer? A gente tem que depois fazer transformações de unidades para deixar todo mundo na mesma unidade de medida para poder fazer as contas. E se eu quiser saber qual que é o coeficiente de escoamento, ou seja, me dá uma noção do percentual de chuva que se transforma em escoamento, esse escoamento vai ser dado por essa vazão aqui do escoamento, que eu tenho dessa forma, dividido pela precipitação lá na área. Esse coeficiente de escoamento, teoricamente, tem valores entre 0 e 1. Por ser um coeficiente de escoamento, você tem que entrar com os valores na mesma unidade, porque aí as unidades são canceladas e fica o número adimensional. E então, lá naquele vídeo que eu tinha passado para vocês, tem esse exemplo aqui que nós vamos exercitar a questão de transformação de unidades. Então, é interessante em hidrologia que você consegue transformar praticamente qualquer unidade em qualquer coisa, desde que seja coerente. Então, olha só. Em uma bacia, nós temos uma vazão média de 340 metros cúbicos por segundo. Em uma bacia de 15.000 km², corresponde a um escoamento anual de uma lâmina de água dada por... Como que eu vou fazer essa transformação? Por quê? Quando eu venho fazer aquele meu balanço hídrico, a precipitação... Lembra quando a gente fala sobre a chuva? Fala assim, ó, choveu tantos milímetros. E normalmente quando você fala de precipitação média anual, você vai lá e fala assim, ó, numa determinada região, a precipitação média anual é 1.500 milímetros. A gente sabe que isso aí vai estar em milímetros por ano, mas normalmente a gente só, quando vai falar, costuma falar só 1 milímetro. Enquanto que aqui está dando aquela vazão, que é aquele Q do escoamento, tá me dando em metros cúbicos por segundo. Como que eu vou usar, ou como que eu vou chegar no milímetros por ano?
que é a unidade da precipitação, para eu poder fazer o meu balanço hídrico, para eu poder ver qual que é o escoamento, o coeficiente de escoamento. Então, para isso eu preciso da vazão e eu preciso também da área da bacia. Então, o que vai simbolizar quando eu falo essa vazão média de 340 metros cúbicos por segundo? Imagina que você tem aqui, ó, uma certa bacia hidrográfica. Essa vazão que está aparecendo aqui, quer dizer que, por exemplo, se eu estivesse analisando esse ponto aqui, que é o exutório da bacia, se eu fosse medir a vazão nesse ponto, ia me dar essa vazão de 340 metros cúbicos por segundo. Aqui, então, de tudo que precipitou nessa bacia aqui eu tenho essa vazão de 340 metros cúbicos por segundo. Isso é aquela minha noção de escoamento. Então, esses 340 metros cúbicos é o que está chegando aqui. Mas eu tenho que imaginar que é o que precipitou em toda essa área aqui da bacia, de 15 mil quilômetros quadrados. Então, agora eu quero transformar essa quantidade de água que tem aqui, ó, essa vazão por segundo, essa quantidade de água por segundo, distribuído nessa área de 15 mil quilômetros quadrados, eu quero chegar num valor de escoamento em milímetros por ano. Então, eu quero deixar na mesma unidade da precipitação, que é milímetros por ano. Para isso, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu estou dividindo aquela vazão dos 340 metros cúbicos por segundo, eu vou dividir pela área da minha bacia. Só que eu tenho aqui em metros cúbicos, a bacia é 15 mil quilômetros quadrados. No mínimo, o que eu tenho que fazer é passar esse quilômetro quadrado para metro quadrado. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar por 1000 ao quadrado. Então, é isso que é essa parcela aqui. Então, eu estou dividindo aquele volume de água que está saindo aqui, concentrado por segundo, estou dividindo nessa área toda aqui da bacia. Então, aquela vazão em metros cúbicos por segundo, dividido pela área da bacia. Isso aqui vai sair em uma unidade de metros por segundo. Mas ainda não é a unidade que eu quero para ficar igual a da precipitação. Então, eu vou pegar esse segundo aqui e vou transformar em ano. Então, o segundo para transformar em ano, o que eu vou fazer? Um ano, ele tem quantos segundos? Cada dia, então, se você fizer, cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos, cada dia tem 24 horas, você vai chegar no valor de que cada dia tem 86.400 segundos. Então, isso aqui é quantos segundos por dia? Mais um ano tem 365 dias. Então, vou cancelar dia com dia. Quer dizer que um ano é igual a 86.400 vezes 365 segundos. Ora, se eu quiser saber quanto que é segundos em relação a ano, eu pego o que está aqui multiplicando, passei para lá, dividindo. Então, cada segundo é isso aqui de ano, ó. Então, aqui nessa minha transformação do escoamento, eu venho aqui, ó, onde está o segundo, perceba que ele está dividindo tudo isso aqui. Eu venho aqui onde está o segundo e vou substituir por isso aqui. Ó, eu não vou substituir por 365 vezes 86.400. Eu vou substituir por 1 dividido por 365 vezes 86.400. Aí, nisso, eu vou chegar, já que estava aqui em metros por segundo, eu consigo chegar numa altura de lâmina d'água em metro por ano. E aí, do 1 metro para o milímetro, é fácil fazer essa transformação. Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo, que se a gente estivesse lá na sala de aula, nós iríamos fazer na lousa. Então, vamos deixar aqui a resolução. Então, a região da bacia hidrográfica do rio Taquari recebe precipitações médias anuais de 1.600 milímetros
Então, ó, precipitação média anual. Então, é 1.600 milímetros. Não está aparecendo aqui, mas é por ano. Mas está falando, ó, é anual. Em Mussum, no Rio Grande do Sul, há um local em que são medidas as vazões desse rio e uma análise de uma série de dados diários ao longo de 30 anos revela que a vazão média do rio é 340 metros cúbicos por segundo. Segundo a menos 1, mesma coisa de estar dividido por segundo. Considerando que a área da bacia é 15.000 km², por um acaso são os mesmos valores que a gente acabou de ver no slide anterior, aí pergunta, qual é a evapotranspiração média anual dessa bacia? E qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo, ou seja, nesses 30 anos que foram feitas as análises? Então, basicamente, o balanço hídrico é o quê? Precipitação é igual a evapotranspiração e o escoamento. O exercício já me falou, ó, o que é a precipitação, são aqueles 1.600 milímetros por ano, o escoamento, que é aquele 340 metros cúbicos por segundo, e eu quero encontrar a evapotranspiração. Então, quando você olha aqui, seria só fazer o quê? Esse escoamento que está aqui, você passava para lá subtraindo, e beleza, você já acha a evapotranspiração. O problema é que nós temos que deixar todo mundo na mesma unidade. Não posso simplesmente pegar 340 metros cúbicos por segundo e jogar no 1.600 milímetros por ano. Então, a gente só tem que fazer essa transformação. Essa transformação aqui de escoamento é exatamente o que estava lá no slide anterior. Então, esse aqui é o meu problema que eu quero resolver. O escoamento, que está em metros cúbicos por segundo, eu quero passar para milímetro por ano. Só que, gente, eu tô conseguindo fazer essa transformação de uma vazão, que é um volume por tempo, transformar numa altura de lâmina água por ano, porque eu tenho a área da bacia, porque aí eu tendo a área, eu tenho uma dimensão ao quadrado. Lembra que eu vou pegar aquela área, vou passar para metro quadrado, aí eu consigo pegar esse metro que está ao cubo, eu vou dividir por 1 metro que está ao quadrado, que é referente à área, e aí eu vou ter 1 metro por segundo. Depois eu faço a relação daquele metro para milímetro e o segundo para o ano. Então, eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma área onde eu estou distribuindo. Aquele escoamento que está lá no meu ponto desultório, eu estou pegando aquela vazão que chega no escoamento, eu estou distribuindo isso na área. Então, é aquilo que estava no slide anterior, ó. A minha vazão em metros cúbicos por segundo, vou dividir pela área em metros quadrados. O segundo, eu tenho essa relação que eu mostrei no slide anterior. Na hora que vocês fizerem as contas, então vai ser isso aqui dividido por isso aqui. Vai dar esse valor aqui, ó, que vai estar em metro por ano. Vai ser o 0,7148 metro por ano. Só que eu quero isso em milímetro por ano. Aí ficou fácil, metro por milímetro, sossegado, fez vezes 1.000, resolveu. Vai ser 714,8 milímetro por ano. Agora sim, eu posso ir lá na minha equação do balanço hídrico. Eu tenho a precipitação, agora eu tenho esse valor do escoamento, isolo e acho a evapotranspiração. Então, vai ficar o 1.600 menos o escoamento que eu encontrei, vai dar 885,2 milímetros. Ou seja, naquela área daquela bacia de 15.000 quilômetros quadrados, está evaporando por ano uma altura de 885 milímetros em cada metro quadrado daquela bacia, certo? E o item B, que perguntava do coeficiente de escoamento, lá na fórmula estava falando que era o escoamento, ou a vazão, dividido pela precipitação. Só trouxemos os valores aqui, vai dar esse coeficiente aqui. Lembra que ele dá entre 0 e 1? Na maior parte das vezes, ele dá próximo de meio. Como é um coeficiente, ele não tem unidade de medida. Esse outro exemplo ou exercício que ficou para vocês se divertirem, olha só.
considera-se, para o dimensionamento de estruturas de abastecimento de água, que um habitante de uma cidade consome cerca de 200 litros de água por dia. Então, esse costuma ser o consumo médio per capita. Qual é a área de captação de água de chuva necessária para abastecer uma casa de 4 pessoas em uma cidade com precipitação média anual de 1.400 milímetros? Ou seja, na área daquela bacia chove uma altura, quantidade de chuva, dá uma altura de 1.400 milímetros, isso em cada ano. Como falou que é precipitação média anual, não preciso colocar aqui barra ano, mas a gente sabe que é milímetro por ano. Aí, você vai considerar que a área de captação é totalmente impermeável, então não está tendo nenhuma infiltração. Quero saber qual que é a área necessária. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Aquela minha equação do balanço hídrico vai ficar a precipitação. Nesse caso, o que precipita tem que ser igual ao que vai ser consumido nessa casa com as 4 pessoas. Então, a precipitação, o exemplo já me falou, o exercício já me falou, que é o 1.400 milímetros por ano. Se eu quisesse ver quanto que isso aqui significa, ó, lembra que a precipitação, quando eu falo que precipita 1.400 milímetros, ou quando a gente falou lá no começo do semestre, por exemplo, choveu 7 milímetros hoje. O que isso quer dizer? Que em cada área de 1 metro por 1 metro, ou seja, em 1 metro quadrado, choveu uma altura de lâmina d'água de 7 milímetros, que também a gente sabe que isso aí dá 7 litros por metro quadrado. Então, se está chovendo por ano 1.400 milímetros, é a mesma coisa de eu falar que naquela bacia chove 1.400 litros por metro quadrado, isso em cada ano, certo? Enquanto que o consumo, o quanto que essas pessoas vão precisar de água? Se cada pessoa consome 200 litros, vezes 4 pessoas que vai ter na casa, eu vou precisar de 800 litros por dia, porque as pessoas consomem 200 litros por dia. Então, por ano, vai ser quanto? Esses 800 litros que eu preciso por dia, vezes o número de dias do ano, que é o 365 dias. Então, eu chego nesse valor de 292 mil litros por ano. É o tanto de água que precisa para abastecer essa casa com 4 pessoas. Então, se eu preciso de tudo isso, esses 292 mil litros por ano, e chove, precipita 1.400 litros por ano em cada metro quadrado, qual que vai ser a área que eu preciso? Esse consumo, ó, que a família necessita, os 292 mil litros de água por ano, dividido pela quantidade de precipitação, os 1.400 litros por ano em cada metro quadrado. A hora que eu resolvo isso aqui, vai sair 208,57 metros quadrados. Então, nessa condição de precipitação anual, e não está infiltrando nada no solo, é uma área totalmente impermeável, ou seja, tudo que precipita vai virar escoamento lá no exutório dessa bacia. Se eu colocar um ponto para captar essa água, ele precisa estar atendendo 208,57 metros quadrados da área da bacia. Um outro exemplo ou exercício que ficou lá para vocês resolverem é esse aqui. A região da bacia hidrográfica do rio Forquilha, no norte do Rio Grande do Sul, próximo à Lagoa Vermelha, recebe precipitações médias anuais de 180 milímetros. No município de Sananduva, há um local em que são medidas as vazões deste rio e uma análise de uma série de dados diários ao longo de 11 anos revela que a vazão média do rio é 43,1 metros cúbicos por segundo. Considerando que a área da bacia nesse local é de 1.604 km², qual é a evapotranspiração média anual nesta bacia e qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo? É a mesma coisa daquele exemplo, estava lá anteriormente, só mudou a questão dos valores, ó.
Então, essa é a minha equação do balanço hídrico. Só que está precipitando agora 1.800 milímetros por ano. Lá naquele ponto do rio, onde fez a medida da vazão, eu tenho, então, que está acontecendo um escoamento na área da bacia, que vai resultar numa vazão de 43,1 metros cúbicos por segundo, e eu tenho aquela área da bacia. Pede a evapotranspiração e depois o coeficiente de escoamento, que vai ser, vou usar a precipitação e escoamento para calcular. Então, aqui é o nosso problema. Eu quero passar para esse escoamento, que é, na verdade, aquela vazão no ponto do rio, eu quero passar para milímetro por ano. Então, ó, peguei aquela vazão em metros cúbicos por segundo, dividi pela área da bacia, o 1.604, só que era quilômetros quadrados, para eu transformar, eu faço vezes 1.000 ao quadrado, e para transformar esse segundo por ano, onde está o segundo, eu vou substituir por isso aqui. Vai sair que, na hora que eu distribuo aquela vazão do ponto, mas aí eu distribuo isso aí na área da bacia, por ano, seria uma altura de 0,8474 metros. Quero passar isso aí para altura de lâmina d'água em milímetro, ó, 847,4 milímetros por ano. Isso aí fica subentendido, ó. Tanto é que quando eu venho aqui para calcular a evapotranspiração, eu nem trago o por ano, mas eu estou respondendo a seguinte pergunta: qual que é a evapotranspiração média anual? Então, você pode colocar aqui por ano ou não. Então, é o 1.800, que é a precipitação, menos o 847,4, que é o que está saindo de escoamento. Isso aqui é o que evapora. Tá vendo que evapora mais água do que escoa lá no exutório da bacia. E aqui o coeficiente de escoamento, que é o quanto escoa dividido pela precipitação, 0,408. Então, ficou assim.